Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela descobre um pastor alemão K9 amarrado a uma árvore. O que ela faz choca a cidade inteira. Numa manhã de inverno, na pequena cidade de Campo Azul, no Kansas, a paisagem parecia congelada em uma pintura de gelo. O vento soprava suavemente, levantando redemoinhos de neve em pó sobre as calçadas desertas. As casas de madeira com telhados cobertos de gelo soltavam fumaça de suas chaminés, e apenas algumas pegadas perturbavam a brancura imaculada da trilha florestal que margeava a cidade. O frio era cortante, perfurando como agulhas na pele nua. A geada cobria os galhos nus das árvores, transformando-os em esculturas cristalinas. Cada passo fazia a neve congelada estalar sob as botas, e o ar tinha aquele cheiro metálico característico das manhãs intensas de inverno. O silêncio reinava absoluto, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Samantha Reis, 39, caminhava lenta, mas seguramente. Usava uma parca grossa cor de oliva, relíquia de sua antiga vida militar, e um gorro de lã puxado para baixo, cobrindo a testa. Suas luvas, gastas, mas quentes, seguravam a guia vazia que ela sempre mantinha enrolada no bolso. Um reflexo. Mesmo depois de todos esses anos. Desde que retornou a Bluefield após 8 anos como veterinária militar, primeiro no Iraque, depois no Afeganistão, Samantha buscava paz nas coisas simples. A floresta, especialmente no inverno, lembrava-a dos silêncios do deserto após as tempestades. Sem gritos. Sem emergências. Sem corpos para costurar sob fogo. Essa caminhada havia se tornado seu ritual. Ela saía cedo, muito antes de os habitantes da cidade saírem, antes mesmo do sol nascer completamente. Ela caminhava para clarear a mente, para esquecer os rostos perdidos, os camaradas que nunca haviam retornado. E acima de tudo, o cão militar que ela não conseguirá salvar, um pastor belga chamado Rocket, que morrera em seus braços na pista de uma base em ruínas. Mas naquela manhã, algo quebrou aquela bolha de silêncio. Um barulho. Furtivo. Quase irreal. Um gemido. Ela parou de repente. Seus instintos, aguçados por anos de serviço, a fizeram ouvir imediatamente. Novamente. Um breve suspiro, misturado a um guincho abafado. Não era o vento, nem um animal selvagem. Era uma angústia familiar. Samantha saiu da trilha sem pensar. Suas botas afundaram na neve profunda enquanto ela abria caminho por entre as árvores, com os galhos ocasionalmente batendo em seu rosto. O gemido ficou mais claro. Ela acelerou, passou por cima de um toco e quase escorregou em um pedaço de gelo. E de repente, ela ouviu. E pastor alemão, amarrado a uma árvore por uma corrente enferrujada da espessura de um pulso. O cachorro estava esquelético, com o pelo desgrenhado coberto de gelo e terra. Suas patas, rachadas em vários lugares, estavam vermelhas de sangue congelado. Ele tremia violentamente, mas não apenas de frio, de medo, de exaustão. No entanto, seus olhos, os olhos dele a perfuraram. Estavam cansados, esgotados, mas imbuídos de uma calma estranha. Uma dignidade feroz que não se esvaía, mesmo no abandono. Samantha sentiu o coração apertar. A garganta se apertou como acontecia sempre que encontrava um olhar que já vira antes. O de soldados feridos, cães traumatizados. Ou pessoas que não esperavam mais nada da vida. Ela se ajoelhou lentamente, com as mãos abertas, sem nenhum movimento brusco. Ei, grandão! Você consegue me ouvir? Eu não vou te machucar. O cachorro não rosnou. Ele olhou para ela lentamente, sem hostilidade. Parecia pesar cada movimento, como se não tivesse certeza se deveria se defender, ou simplesmente se calar. Samantha avançou um pouco mais, colocando uma das mãos na corrente de gelo. A outra mão acariciou delicadamente a cabeça do cachorro, e ela sentiu seus dedos roçarem em cicatrizes antigas. Ela então notou uma coleira de couro, gasta, mas ainda legível. Em uma placa de metal manchada, ela leu: Max, Unidade K9 número 347, Polícia de Bluefield, aposentada. Ele prendeu a respiração. E cão K9 ali sozinho, abandonado. Amarrado a uma árvore como um objeto comum. Max servirá. Max protegera. Ele carregava consigo o eco de missões de lealdade, de coragem silenciosa. E deixamos isso ali, como uma lembrança com a qual não queríamos mais lidar. Um arrepio a percorreu. Mas desta vez não era de frio. Samantha consegue desamarrá-lo. A corrente estava enferrujada, dura, cravada na casca como se estivesse ali há semanas. Seus dedos tremiam de frio e raiva. Ela desenroscou devagar, com cuidado, falando baixinho com o cachorro e evitando movimentos bruscos. Max não se mexeu.
Parecia resignado, mas um leve movimento de cauda indicava talvez uma centelha de confiança. Ela tirou da bolsa o grosso cobertor militar de lã que sempre carregava em suas caminhadas, para o caso de cair ou encontrar um animal ferido. Um velho hábito. Ela o envolveu com ele, cobrindo seu corpo emaciado, tentando transmitir um pouco de calor humano, um pouco de humanidade. Ele era mais pesado do que parecia, não pela massa, mas por tudo que carregava. Abandono, medo, incompreensão. Ela o levantou com infinito cuidado, como se estivesse levantando uma criança doente, e caminhou 50 metros até seu carro, respirando pesadamente, com lágrimas silenciosas congelando em suas bochechas avermelhadas. No porta-malas de seu velho SUV, ela havia preparado um cantinho com um tapete, água e um kit de primeiros socorros. Naquela manhã, ela não sabia por que o havia levado. Agora ela entendia. No caminho para casa, Max não se mexeu, nem sequer gemeu. Olhou pela janela imóvel, como se tentasse entender o que lhe acontecia. Como se já tivesse visto coisas muito piores e não soubesse se ainda tinha o direito de ter esperança. Na casa dela, Samantha levou Max para o quarto que chamava de enfermaria, um pequeno cômodo ao lado da cozinha, que ela havia convertido para tratar animais feridos. Ela ligou um aquecedor, colocou uma tigela de água morna e outra de caldo de galinha e se ajoelhou diante dele. Você está em casa, Max. Ninguém nunca mais vai te machucar. Durante 2 dias inteiros, ela cuidava dele como um soldado ferido. Todas as manhãs, limpava as feridas em suas patas com uma solução antisséptica, falava com ele gentilmente enquanto enfaixava suas almofadas danificadas. Ela o alimentava na mão pacientemente com delicadeza pedaço por pedaço. Ela dormia apenas em intervalos de 2 horas, no velho sofá da sala, sempre atenta ao menor gemido. Deixava a porta aberta e Max, embora exausto, sentava-se sempre que ela saía do quarto. Ele se recusou a comer a menos que ela estivesse presente. Olhou-a nos olhos como se tentasse ler suas intenções. Como se temesse que assim que baixasse a guarda, ela também desaparecesse. Mas ela não foi embora. Na segunda noite, ela se sentou no chão, encostada na parede. Falou baixinho sobre coisas simples, o frio, o café quente, as lembranças da base militar. Max piscou lentamente como se estivesse ouvindo, como se reconhecesse algo em sua voz. No terceiro dia pela manhã, enquanto a luz dourada filtrava através das cortinas, Max se aproximou lentamente com uma lentidão quase cerimonial. Deitou a cabeça no colo de Samantha. Em silêncio. Ela não se moveu imediatamente. Sentiu o peso do gesto. Não era apenas gratidão. Era uma rendição. Ele lhe disse, sem dizer uma palavra: eu sou seu. Eu confio em você. Ela sentiu a garganta apertar e as mãos tremerem. Acabou, garotão. Você nunca mais estará sozinho. Neste preciso momento, ela sabia este cão não era mais um caso a ser gerenciado. Um paciente a ser salvo. Ele agora fazia parte da vida dela. Ela nunca mais o deixaria ir. Ele havia encontrado um lar, e ela, uma alma gêmea. Mas enquanto ela olhava para o velho soldado canino dormindo a seus pés, uma pergunta assustadora começou a assombrá-la. Como um cão K9 e um herói, um companheiro de armas, pode acabar assim? Onde estavam os responsáveis? Onde estava a lembrança do que ele havia conquistado? Quem esqueceu? Não era mais apenas uma história de adoção. Era uma busca por justiça, mas também pela verdade. Uma verdade soterrada sob camadas de esquecimento, indiferença e negligência administrativa. Samantha, que tinha visto soldados morrerem por causas que foram esquecidas no dia seguinte, recusou-se a acrescentar Max. A esta longa lista de sacrifícios silenciosos. Ele não seria um simples cão encontrado, mas um símbolo, uma lembrança viva do que significava lealdade e esquecimento. Ela se pôs a trabalhar como se estivesse investigando, metodicamente, determinada, e com aquela intuição veterana que ela jamais perderá de verdade. Na manhã seguinte, ela pegou o telefone e ligou para a antiga delegacia de polícia em Campo Azul, e pediu para falar com alguém que tivesse experiência com unidades K9. Deram-lhe vários nomes, números. Ela insistiu. Finalmente, após uma série de transferências, uma voz grave e rouca atendeu do outro lado da linha. Lambert, George. Inspetor aposentado. Ela respirou fundo. Olá, Sr. Lambert. Meu nome é Samantha Reis. Encontrei um cão K9 abandonado na floresta. O nome dele é Max. Silêncio. Max. Ele murmurou como se o nome despertasse algo nele. Max. Unidade K9 #347. Coleira oficial do Departamento de Polícia de Bluefield. Eu me lembro dele. Ele pertencia ao oficial Ryan M. Seclure. Que dupla. Ryan era o nosso homem para os casos mais difíceis.
tráfico, explosivos, reféns. E Max? Bem, Max nunca falhava. O que aconteceu depois que Ryan morreu? Ryan morreu de ataque cardíaco em casa numa noite de junho. Ele estava aposentado, mas ainda fazia trabalho voluntário. Não tinha família próxima. Achávamos que Max tinha sido acolhido. O por quem? Lambert hesitou. O canil municipal. Esse é o procedimento quando um adestrador morre. Cães aposentados normalmente são transferidos para adoção ou entregues a um abrigo de nível 2. E esse canil ainda existe? Um longo suspiro. Ele fechou 2 semanas após a morte de Ryan. Cortes no orçamento. Funcionários foram demitidos sem aviso prévio. Tudo foi rapidamente resolvido. Acabou o orçamento. Acabou o monitoramento. Acabou o gerente. Samantha sentiu a garganta apertar e a mão tremer levemente. Max não tinha sido apenas abandonado. Ele tinha sido apagado. Apagado do quadro. Vítima de um sistema que trata heróis como consumíveis quando não são mais úteis. E ninguém disse nada? Ninguém procurou por ele? Não. Talvez alguém tenha pensado que ele foi adotado. Ou pior, sacrificado. Sabe, quando os orçamentos caem, as prioridades mudam. Essas palavras congelaram seu sangue. Eutanásia. Era isso que Max estava arriscando. Se ela não o tivesse encontrado, ele já poderia estar morto. Amarrado, congelado, esquecido. E ninguém saberia. Nenhum artigo. Nenhum relatório. Apenas mais um cachorro morto. Um número em uma estatística. Mas Max não era não número. Ele arriscou a vida. Obedeceu sem hesitar. Sentiu o medo, o perigo, a tensão da multidão, os gritos, as explosões. E fez isso por dever, por um vínculo com seu mestre. E quando ele morreu, o sistema o abandonou, para morrer por sua vez. Samantha desligou. Ela ficou paralisada por alguns instantes, olhando pela janela embaçada da cozinha. Na sala, Max finalmente dormia em paz, respirando lentamente. Parecia um velho soldado de licença. Ela respirou fundo, abriu o caderno e anotou os fatos. Nomes, datas, fechamento do canil, o desaparecimento de Max, o silêncio das autoridades. Não era mais apenas sua história pessoal. Era a história de um sistema doente, de uma cidade que virou a página rápido demais. E ela estava indo para lá escrever. Naquela noite, depois de conversar mais uma vez com o inspetor Lambert, Samantha voltou para casa com o coração pesado. Mas sua mente estava fervendo. Ela não estava apenas com raiva, ela estava determinada. Ela sabia que dezenas de outros cães como ela Max. Provavelmente estavam na mesma situação. E ela não podia ficar feliz por tê-lo salvado dele. Era preciso bater com mais força. Mais alto. Mais longe. Ela entrou na sala onde Max dormia, encolhido num tapete de lã cinza. Ele respirava lentamente, o focinho entre as patas, os olhos semicerrados. A luz dourada do abajur formava uma coroa ao seu redor. Um halo de silêncio. De paz restaurada. Ela olhou para ele por um longo tempo. E então, gentilmente, ela pegou o telefone, ajoelhou-se à altura dele e tirou uma foto sem filtro. Sem retoques. Apenas a verdade nua e crua. Vimos Max, magro mas digno, com o olhar cansado mas intenso, como se olhasse diretamente para a alma de quem cruzasse seu olhar através da tela. Ela abriu o Facebook, digitou um texto sem apagar, sem corrigir, com as mãos ligeiramente trêmulas. Este é o Max. Um ex-cão policial. Ele serviu nossa cidade por 7 anos. Ele encontrou crianças desaparecidas. Ele perseguiu criminosos. Ele detectou explosivos. Ele arriscou a vida por pessoas que não conhecia. Após a morte de seu dono, Max foi enviado para um canil, que fechou sem aviso prévio. E Max foi esquecido. Encontrei-o amarrado a uma árvore, faminto, ferido, sozinho, na floresta. É assim que Blefeld trata seus heróis? Se você acha que não, passe a história dele adiante. Ela pressionou publicar sem esperar nada. Ela pensou que conseguiria alcançar alguns vizinhos, talvez fazer a prefeitura reagir. Mas não tinha ideia de que esta simples publicação desencadearia uma onda de choque nacional. Em as primeiras 6 horas, seu posto alcançou 10.000 ações. Os comentários não paravam de chegar, de veteranos, adestradores de cães, policiais e cidadãos chocados. As pessoas choraram ao ler a mensagem. Outras expressaram sua vergonha. Outras ainda perguntaram como poderiam ajudar. Em menos de 48 horas, a publicação superou 40.000 ações. O hashtag #JusticeForMax apareceu no Twitter, depois no Instagram e depois nas histórias do TikTok, onde as pessoas contavam as histórias de seus próprios cães de serviço. Foram criados grupos no Facebook, Os Anjos Silenciosos, Apoio aos K9S e Os Esquecidos do Serviço.
Um usuário da internet lançou uma coletar GoFundMe para cobrir as despesas veterinárias de Max. Em 24 horas, $15.000 foram recolhidos. Um veterinário militar aposentado até se ofereceu para ir pessoalmente e fazer um check-up completo em Max sem nenhum custo. Mas a coisa mais inesperada aconteceu 3 dias depois. O jornalista local Darren Bloom, conhecido por suas crônicas sociais e observador Boefield, publicou um artigo comovente, acompanhado da foto de Samantha e Max. O título, Max, o cão esquecido, o preço do silêncio. O artigo foi retomado pela mídia regional e depois por NBC, CNN e o Washington Post. Samantha recebeu mais de 300 chamadas em 2 dias. Associações de direitos dos animais, políticos, celebridades. Diante da crescente pressão, a prefeita de Boefield, Martha Jennings, convocou uma coletiva de imprensa de emergência. Diante das câmeras, ela leu uma declaração, visivelmente emocionada. Falhamos em nosso dever. Deixamos um herói para trás. A partir de hoje, todos os cães de serviço da cidade de Boefield receberão um monitoramento veterinário vitalício e uma adoção supervisionada aposentado. Vamos abrir um centro de transição para cães K9 aposentados, que receberá o nome de Max. Aplausos irromperam, mas Samantha permaneceu em silêncio na frente da tela. Para ela, ainda não era o suficiente. Uma semana depois, ela estava convidada a falar perante a Comissão de Segurança Pública do Kansas, em Topeka. Ela apareceu de terno escuro, com Max aos seus pés, deitado calmamente. Ela falou. Sua voz era calma, clara, sem raiva, mas carregada de emoção. No exército me ensinaram uma coisa: você nunca deixa um irmão de armas para trás. Max é um soldado. Ele arriscou a vida para proteger a nossa. O que ele esperava em troca não era muito: um lar, reconhecimento, dignidade. Não é um favor que lhe devemos. É o Messi. Um silêncio impressionante reinou na sala. Então, aplausos silenciosos, mas sinceros, se ergueram. Vários membros da comissão tinham os olhos brilhando. Algumas semanas depois, um conta foi apresentado no Senado Estadual. Ele foi chamado Lei de Max. Objetivo: item exigir que qualquer instituição pública que utilize animais serviço para garantir a sua suporte pós-venda. Item financiamento lares adotivos especializados. Item criar um registro público de cães de serviço aposentados, para garantir o seu acompanhamento. Item oferecer um estatuto jurídico especial para animais tendo servido, protegendo-os da adoção abusiva ou de abandonar. A lei recebeu apoio bipartidário. Tornou-se uma modelo para outros estados. E enquanto os debates se intensificavam a nível político, Max, ele continuou a dormir pacificamente aos pés de Samantha. Ele não sabia que havia se tornado um símbolo nacional. Mas aos seus olhos, isso não importava. Porque para ele, o mundo mudou no dia em que Samantha se ajoelhou na neve, estendendo uma mão gentil e uma voz calma. E nenhum discurso poderia dizer isso melhor. 3 meses depois, a cerimônia. O dia tão esperado finalmente chegou. O sol de outono banhava a pequena cidade de Campo Azul de uma luz suave, pacífica e dourada. Uma brisa leve agitava as folhas vermelhas e douradas que caíam lentamente dos grandes bordos que ladeavam a praça em frente à delegacia. Os habitantes da cidade se reuniram em massa. Famílias policiais em uniformes impecáveis, veteranos com rostos envelhecidos, crianças com olhos brilhantes. Todos tinham um objetivo: homenagear Max, o herói silencioso que deu tanto sem nunca pedir nada. No centro da praça agora ficava uma estátua de bronze, majestoso. Era um pastor alemão imponente, de cabeça erguida, postura nobre e orgulhosa. Seu olhar estava voltado para o horizonte, como se simbolizasse vigilância eterna. Na base, uma placa gravada trazia esta inscrição sóbria, mas poderosa: para Max e para todos que serviram sem nunca pedir. O próprio Max estava lá, quase irreconhecível. Seu pelo havia recuperado o brilho, seus olhos brilhavam com vida e gratidão. Em volta do pescoço, uma medalha de ouro pendia orgulhosamente, um tributo oficial à sua coragem e lealdade. Ele não se moveu, não latiu. Observou, calmo e digno, como se entendesse plenamente a importância daquele momento. Como se soubesse que aquele reconhecimento ia muito além dele mesmo. As crianças do ensino fundamental, vestidas com seus uniformes coloridos, aproximaram-se uma a uma para depositar buquês de flores aos pés da estátua. Seus rostos inocentes refletiam admiração e gratidão. Algumas enxugavam as lágrimas, ainda sem compreender totalmente, mas sentindo a grandiosidade do que estavam ajudando a celebrar. Os veteranos, por sua vez, saudaram com um gesto lento e respeitoso, alguns apertando a mão de Samantha,
outros colocando medalhas na placa. Um silêncio sagrado pairou sobre a praça. Um silêncio que parecia suspender o tempo, unindo os corações numa única vibração. Em uma amena noite de outono, 3 anos depois, o ciclo da vida chegou ao fim. Max, deitado aos pés da cama de Samantha, faleceu pacificamente durante o sono. Sua respiração tornou-se lenta e depois silenciosa. Samantha lamentou a perda de seu companheiro, seu irmão de armas, com tristeza misturada à gratidão. Mas sabia que sua missão não terminava ali. No dia seguinte, ela o enterrou aos pés do velho carvalho, onde o havia encontrado, onde sua história havia começado. Na lápide cuidadosamente gravadas estas palavras: Max Reis, cão de serviço, coragem, lealdade, silêncio. Era um lugar de lembrança, um santuário de memória para todos aqueles que, humanos ou animais, serviram com bravura. Desde esse dia, todos os anos, o 12 de março, aniversário do resgate de Max, a cidade de Bluefield está organizando o Dia Máximo, um dia dedicado a homenagear todos os animais de serviço: cães policiais, cães-guia, cavalos policiais e outros companheiros leais. Cerimônias, conferências, exposições de fotos e atividades de conscientização marcam este dia. Moradores, jovens e idosos, reúnem-se para demonstrar respeito e apreço, além de apoiar associações que trabalham pelo bem-estar dos animais a serviço da comunidade. Samantha, com essa experiência, fundou uma organização nacional, os Guardiões da Sombra, dedicada à proteção, monitoramento e reabilitação de cães de serviço e animais aposentados. Todos os dias, ela recebe cartas e depoimentos de policiais, soldados e famílias que adotaram um animal, todos expressando a mesma gratidão. Obrigado por lembrar a América que a coragem nem sempre tem 2 pernas. Graças a ela, a vida de milhares de animais mudou. Seus sacrifícios não são mais ignorados, sua dignidade é finalmente respeitada. E em algum lugar na memória viva de Bluefield, nos becos, nos parques, nos corações daqueles que conhecem esta história, o olhar de Max. Esse cão esquecido que se tornou um símbolo, continua a observar. Ele se tornou o guardião silencioso de um mundo melhor, onde cada herói, seja de 4 ou 2 patas, é homenageado pelo que deu. E essa história, passada de geração em geração, lembra a todos que lealdade, coragem e respeito são valores atemporais.